Olá pessoal, eu vou aproveitar este feriado nacional para falar de um assunto bíblico. Hoje, dia de Tiradentes. O dia de Tiradentes é comemorado em 21 de abril no Brasil desde 1965 pela lei número 4.897. Essa data é feriado nacional e faz homenagem a um herói nacional, herói e mártir. A data faz referência ao dia de sua morte, quando Tiradentes foi enforcado em 21 de abril de 1792. Em 1788, ele se envolveu no movimento revolucionário da Inconfidência Mineira contra a coroa portuguesa. Isto bem resumidamente aqui, segundo o site da Juliana Bezerra, professora de História. Mas além deste feriado, o ser humano criou outros inúmeros feriados que a gente tem aqui no Brasil. E agora eu quero falar do feriado de Deus. Deus também tem um feriado toda semana, semanalmente, um feriado universal. O 7º dia da semana. E durante a minha caminhada cristã, já tem 7 anos, eu ouço algumas pessoas falar de não dá para observar o sábado, e aí algumas pessoas elas vão para um extremo e outras vão para outro extremo. Mas esse vídeo ele tem o objetivo de mostrar o equilíbrio de Jesus Cristo, segundo apresentado nas Escrituras Sagradas. O texto bíblico ele está no 2º livro de Reis. O 2º livro de Reis ele fala do 7º ano. No 7º ano, o sacerdote Joiada manda chamar os capitães dos cários e da guarda e se reúne com eles na casa do Senhor, de fazer uma aliança pedindo que jurassem na casa do Senhor. Então lhes mostra o filho do rei e dá ordem a eles, dizendo: Isto é o que vocês devem fazer. 1/3 de vocês que entrarem de serviço no sábado fará a guarda do palácio real. Outra 1/3 estará no portão sul, e a outra 1/3 ao portão detrás da guarda. Assim vocês farão a guarda e a defesa deste palácio. Os 2 grupos que saem de serviço no sábado farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. Vocês devem rodear o rei, cada um de armas na mão. Se alguém quiser entrar nas fileiras, que seja morto. Os capitães de 100 fazem tudo o que o sacerdote Joiada ordenar. Cada um reunia os seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, e os levou ao sacerdote Joiada. Essa história está lá em 2º Reis, capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 12. Então, alguns evangélicos eles mostram bastante desconhecimento bíblico ao argumentar, por exemplo, não dá para observar o sábado hoje porque os policiais têm que trabalhar, os médicos têm que trabalhar, então não dá mais. Mas a Bíblia apresenta, como foi feita a leitura, de serviços essenciais à vida. Os guardas faziam o serviço essencial à vida naquela época, para cuidar da vida do rei, por exemplo. Da mesma maneira, este princípio pode ser aplicado aos dias de hoje para quem trabalha
no setor social aí, de fazer segurança, por exemplo, segurança da sociedade, como os policiais. São serviços essenciais à vida. Os médicos, por exemplo, nos hospitais, são serviços essenciais à vida. Este tipo de serviço continua no sábado. Porém, se a sociedade, a maneira da sociedade se organizar fosse uma maneira bíblica, seria feita como foi na época do sacerdote Joiada. Um grupo começa a trabalhar no sábado, trabalha meio turno. Depois esse turno sai e entra um outro grupo. Assim, todas as pessoas que estão envolvidas ali no trabalho, seja na segurança da sociedade, ou seja, nos hospitais, eles têm a oportunidade de vir à igreja adorar Jesus Cristo. Pois aí eles se revezam, meio turno para um e meio turno para outro. Portanto, não faz sentido. Não faz sentido um ser humano argumentar de não ser possível ele obedecer ao quarto mandamento de Deus. E obviamente, perfeitamente, ninguém consegue mesmo observar por ter uma natureza pecaminosa. Mas não significa isso de abandonar tudo, de jogar tudo para cima e sair por aí pisando nos mandamentos de Deus, como o Satanás, por exemplo, faz. Quero deixar mais essa meditação para todos vocês pensar sobre isso e conversar com Jesus a respeito do assunto. E assim como o Tiradentes, ele foi uma pessoa determinada, uma pessoa corajosa de fazer lá um movimento para combater as coisas que ele julgava prejudicial à sociedade, e ele teve tanta coragem a ponto de ir até a morte, que vocês também tenham coragem de tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, ao lado da sua palavra, e seguir a palavra não como os líderes religiosos pregam por aí, mas segundo está escrito. E a gente tem o privilégio de ter a palavra em nossas mãos, dentro da nossa casa, do celular. Hoje está muito fácil de se adquirir o conhecimento do Evangelho, conhecimento da vontade de Deus, ok?